Boa noite, sejam todos bem-vindos. Para darmos início a mais um estudo, gostaria de convidar a todos para iniciarmos com uma pequena prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Nosso tema de hoje é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para falarmos um pouquinho desse tema, eu peço a licença para fazer a leitura de duas passagens. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás nos céus. A segunda passagem encontramos em João. E havia entre fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrada no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, vamos entender um pouquinho o que é reencarnação e ressurreição. Acredito que é uma das dúvidas que muitos de nós temos, né? A diferença de cada uma dessas palavras. Ressurreição, acreditavam os judeus na ideia de voltar à vida ao corpo que já estava morto, o que a ciência mostra que ser materialmente impossível, pois, dependendo do tempo, o corpo já está deteriorizado, ou como, por exemplo, quando há uma morte por corpo carbonizado. Então, para a ciência, é impossível um espírito retornar a esse corpo. E a reencarnação quer dizer a volta do espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo, especificamente formado para ele e que nada tem em comum com o antigo corpo. Então, é bem simples, né? A gente vê que ressurreição é a volta do espírito para o antigo corpo, que cientificamente não é possível, e a reencarnação é a volta do espírito num novo corpo, qual é adaptado a ele para suas novas atividades, para os seus novos desafios. Um grande exemplo que temos, né, de aparições de pessoas desencarnadas, de pessoas, vamos dizer assim, mortas, né, é a aparição de Jesus Cristo, né, quando ele se materializa para os discípulos, onde os apóstolos, né, se encontravam dentro de uma casa totalmente trancada, né, portas trancadas, janelas trancadas, não tinha nenhum tipo de passagem. E Jesus se materializa para estas pessoas. E de que modo isso é possível? Jesus se materializa por quê? Porque existe um corpo fluídico, né, que se chama perispírito, que é o corpo astral, como podemos também conhecer.
Então, através desse perispírito, através desse corpo astral, o Jesus se materializa aos discípulos e ele diz a eles, né, que a paz estejam convosco. Ou seja, através do perispírito, através desse corpo fluídico, um espírito, ele pode se materializar em qualquer local. Ele pode passar por qualquer obstáculo, seja uma parede, seja uma madeira, não importa para ele, porque ele não é feito de matéria, e sim de fluidos. Então vamos pensar, então por que Jesus, ele diz, né, nas primeiras passagens que a gente acabou de ver, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Então vamos refletir da seguinte maneira: será que tudo que aprendemos e vivemos nesta vida, depois que morremos, tudo acaba? Que sentido faria estudarmos, pesquisarmos, trabalharmos e após a morte tudo isso se acabar? E os nossos espíritos amigos, né, do plano espiritual, eles nos respondem simplesmente que após a morte nada se acaba. Por quê? Porque o espírito não morre. O que morre é simplesmente a matéria. O espírito, ele é eterno, ele sempre irá existir. Por isso que Jesus, nessa passagem, nos diz que precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus. E vamos nascer quantas vezes forem necessárias. 1, 2, 3, milhares, dezenas de vezes. Não sabemos, vai depender de cada um de nós. Vai depender do quê? Das nossas escolhas. Por exemplo, se escolhermos o caminho do bem, se escolhermos o caminho do amor, com certeza essa evolução vai ser muito mais rápida. Ou seja, será necessário menos vezes a gente renascer, né? Nascer novamente. Agora, se seguirmos pelo caminho do egoísmo, que infelizmente é o caminho que muitos nós ainda seguimos nos atuais dias, ficará muito mais difícil a evolução, ela durará muito mais tempo, ou seja, será necessário nascermos muitas vezes. E essas muitas vezes não necessariamente vai ser aqui na Terra, a gente pode nascer em qualquer outro plano, porque existem muitos outros planetas para que possamos ter essa vivência, esse aprendizado para a nossa evolução. Por isso que Deus nos fala que precisamos nascer novamente, que precisamos aprender, né? E aí, muitos de nós imaginamos, né? Ah, mas a encarnação ou a reencarnação, ela é um castigo de Deus. Não, ela não é um castigo de Deus. Primeiro, porque Deus não castiga ninguém, né? Ele é simplesmente justo. Então, uma pessoa justa nos pode castigar. E segundo, que nós voltamos, né, renascemos, reencarnamos para aprendermos. E essa ideia que temos, que é um castigo, porque muitas vezes é doloroso, muitas vezes enfrentamos muitas dificuldades, isso tudo só acontece por quê? Porque não usamos o nosso livre-arbítrio da melhor maneira. Procuramos sempre o caminho mais difícil, o caminho com mais obstáculos, o caminho com mais dificuldades. Então, a reencarnação, ela não é um castigo de Deus, pelo contrário, ela é um presente de Deus, ela nos dá a oportunidade de evoluir. Basta usarmos o caminho correto, basta seguirmos exatamente os ensinamentos de Cristo. Vamos imaginar o seguinte: se Deus nos desse uma única chance, vamos imaginar que essa vida que estamos hoje é a nossa única vida, que nessa vida teremos que nos aperfeiçoar e nos evoluirmos 100% dos ensinamentos de Cristo. Que justiça seria essa? Porque alguns nascem pobres, outros ricos, uns nascem com algum tipo de doença, outros super saudáveis, uns nascem com alguma deficiência mental, outras pessoas super inteligentes, e podemos citar inúmeras outras situações. E não podemos esquecer também, por exemplo, das crianças que nascem e morrem às vezes por poucas horas ou em alguns anos, ou aquelas que morrem ainda dentro do ventre da mãe.
Que justiça é essa de Deus para essas pessoas? Que oportunidade que Deus está dando para elas? Às vezes teve horas de vida, de chance para se aperfeiçoar. Como que eu vou me aperfeiçoar em minutos ou em horas? Então não faz sentido, né? Então é mais uma prova, é mais um exemplo, porque precisamos nascer diversas vezes, porque teremos várias chances de aprender. O aperfeiçoamento dos ensinamentos de Cristo, ele não é tão fácil de praticar, porque infelizmente buscamos caminhos complicados. Então, se ele nos desse uma única chance, a maioria de nós não iríamos evoluir. E não é isso que Deus quer, não é esse o projeto de Deus. Pelo contrário, ele criou todos os seus filhos para a felicidade, para encontrar, para ver o reino de Deus. Então, por isso, ele é justo, porque ele nos dá diversas oportunidades, não só nessa vida, como em diversas vidas. Por exemplo, nós podemos ser espíritos que já reencarnamos diversas vezes, 10, 20, 15, 50 vezes, não sabemos. Então, podemos, assim como podemos ainda viver outras encarnações. Uma frase que eu achei bem bonita, assim, que resume bem essa parte, a gente encontra em Coríntios, onde ele diz assim: se nossa esperança em Cristo se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Justamente por esses motivos que eu acabei de falar. Se não tivéssemos a oportunidade de evoluirmos, se não tivéssemos essa oportunidade de aprender, seríamos espíritos infelizes e não iríamos atingir o propósito de Deus, que é a felicidade. E o Espírito São Luís também, podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ele nos ensina o seguinte: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para aqueles que possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução de Deus lhes confia. Quando ele diz execução que Deus lhes confia, o que ele está querendo dizer? Que quando reencarnamos, não caímos nesse planeta ou em qualquer outro planeta por um acaso, simplesmente, você vai reencarnar hoje. Não, existe todo um preparo no plano espiritual. Isso é planejado por diversos anos. Não é eu morri hoje, daqui 2, 3 dias eu já reencarno. Não, existe um tempo para preparar. E esse tempo a gente estuda, a gente trabalha, assim como fazemos aqui na vida terrena, né? Então tem todo esse preparo. E no plano espiritual existem vários departamentos, como vamos imaginar uma empresa. Né? Para uma empresa funcionar, existem diversos departamentos. Assim é o plano espiritual. Existem diversos departamentos construindo, planejando a nossa encarnação. E nesses departamentos, o que são planejados? São planejados, por exemplo, se iremos nascer magros ou gordos, altos ou magros, se seremos ricos ou pobres, em qual país, em qual cidade iremos nascer, que família iremos nascer. Normalmente a família a qual nascemos são pessoas a quais temos dívidas a serem liquidadas, a maioria das vezes, né? Alguns casos nascemos em famílias ou temos amigos a quais temos pessoas que amamos em outras vidas, temos, como posso dizer, uma ligação forte com essas pessoas, né? Então, esses detalhes é tudo preparado com muito amor, com muito carinho, porque se não tivesse todos esses detalhes, se simplesmente reencarnássemos aqui, tipo, deu vontade, vou lá e reencarno, ia ser muito mais difícil para evoluirmos do que da maneira que é feita hoje. Imagina se não tivesse todo esse preparo, o quão difícil seria para evoluirmos. Vamos imaginar, olha o quanto a espiritualidade, o quanto a equipe, ela é preparada para nos ajudar, para que possamos sim encontrarmos a felicidade que tanto esperamos, que tanto queremos e almejamos, né? Então,
nós devemos todos os dias agradecer. Agradecer pela oportunidade de ter reencarnado, agradecer a espiritualidade por ter nos dado todo um preparo, todos os parâmetros para que pudéssemos evoluir. E, além de agradecer, pedir também, mas pedir de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira possível, né? Não vamos pedir algo impossível ou simplesmente algo material, mas sim pedir sabedoria para que possamos colocar em prática tudo que foi nos dado, para que possamos saber utilizar todos os parâmetros que foram nos entregues nessa encarnação. E aí podemos fazer uma seguinte pergunta: como podemos aproveitar essa reencarnação para progredir? Será que é difícil? Eu respondo com uma simples, vamos dizer, resumidamente, 2 palavras, né? Que seria a reforma íntima e a caridade. Ou seja, para aproveitarmos essa encarnação, precisamos fazer a nossa reforma íntima. O que seria isso? Precisamos olhar para dentro de nós e refletirmos o que estamos fazendo de bom e o que estamos fazendo de ruim. E não é semanalmente ou mensalmente. Deveremos fazer essa reforma íntima diariamente. Quando chegamos em nossas casas, antes de dormir, pensarmos o que fizemos de bom e de ruim durante o dia. E a outra oportunidade é colocar em prática a caridade, que é nada mais colocar em prática o amor, sermos pessoas bondosas, ajudarmos uns aos outros, ajudarmos a nos evoluir. Quando eu ajudo o próximo a evoluir, eu também estou me ajudando. Então, vamos encerrar essa palestra com essa palavra, né? Amor, caridade. Né? Vamos colocar em prática todos os ensinamentos de Deus. Aproveitar essa oportunidade que Ele está nos dando, essa reencarnação, para que possamos sair para uma próxima reencarnação com menos dívidas a qual entramos nessa. Né? Que possamos dar pelo menos um passo a mais nessa escadinha que é tão, vamos dizer assim, fala escadinha, mas ela é longa, né? Porque é um processo longo, são anos, milhares de séculos de aprendizado, para que, sim, de fato, possamos ver o reino de Deus, ver a felicidade, aquele lugar que tantos almejamos, que só tem amor, que só tem luz, não tem briga, não tem guerra, não tem doença, simplesmente a paz. Gostaria de convidar a todos mais uma vez a serenar os olhos para fazermos a nossa prece final. Equipe espiritual, agradecemos por mais uma vez ter nos dado essa oportunidade de aprendizado, por ter nos acompanhado em todos os instantes e por estar nos acompanhando em cada dia de nossa vida aqui no planeta Terra. Que possamos enfrentar todos os obstáculos da melhor maneira possível. Que possamos sempre, e qualquer que sejam as dificuldades, ou inclusive qualquer que sejam as vitórias que tenhamos, que possamos enxergar claramente os ensinamentos que querem nos passar, que possamos colocar em prática da melhor maneira, com muito amor, com muito carinho e com muita luz. Obrigado, Senhor Jesus, por estar sempre conosco, nos protegendo, nos amando e nos orientando. Gratidão.